O objetivo dessa aula é a gente continuar a correção dos exercícios. Então vamos lá, ó. Esse exercício aí falava assim: dados os conjuntos G com os elementos menos 1, 0, 1 e 2, e o conjunto H com os elementos menos 5, menos 1, 0, 1, 4 e 12, a relação R de G em H definida por y igual a f de x igual a 2x elevado ao cubo menos 3x elevado ao quadrado, responda. Letra A. A relação R é função? Justifique. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ver se a relação é uma função. Então a gente tem que lembrar que a relação lá, né, são todos os subconjuntos do produto cartesiano de dois conjuntos, né? Nesse caso aqui, os dois conjuntos que foi dado no enunciado, o conjunto G e o conjunto H. Então olha bem o que a gente vai fazer. O conjunto G, ele é o conjunto do domínio. E o conjunto H é o conjunto do contradomínio. Lembra que eu falei para vocês aí em alguma determinada aula aí para trás, para vocês não se prenderem nas letras aqui que indicam os conjuntos como sendo A e B sempre? A gente tinha lá o conjunto assim, ó. Quer ver? A gente tinha... Vou pegar aqui a caneta. A gente tinha sempre o conjunto assim, ó. Tinha lá o conjunto A, tinha lá o conjunto B, né? Aí a gente falava, esse daqui é o conjunto de saída, né? O A é o conjunto de saída, o B é o conjunto de chegada, e aí eu falava que o A pertence aos X, né? Os elementos dos X, e o B pertence ao Y. Só que eu falei para vocês não se prenderem ao nome do conjunto ser sempre A e B. Porque nem sempre vai ser A e B. Que é o caso daqui agora, ó. A letra que tá usando aqui é um H. É a mesma coisa, tá? Eu quero que fique bem claro isso. Eu chamar ali esses dois conjuntos de G ou de H, ou chamar de A e B, igual eu fiz aqui, é a mesma coisa. Não muda nada, o que mudou é só a letra, tá? Quero que isso fique claro. Então, ó, representei aqui o conjunto G. Quais que são esses números que estão aí no conjunto G? Esses daqui. Representei o conjunto H. Quais que são esses números aí? Esses daqui, tá? E aí o conjunto G, ele é o domínio, né? O conjunto G é o domínio. E o conjunto H, esse aqui, é o contradomínio. Aí ele pediu pra gente ver se a relação R é uma função. Bom, para ser função, todos os elementos do G tem que ter um único correspondente no H. Beleza, vamos ver. Antes da gente fazer isso, a gente tem que fazer uma coisa muito importante. Ó, o enunciado do exercício disse que foi dado dois conjuntos, G e H, e foi dada a relação R de G em H, definida por esta função aqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir nesta função os valores de G, que é o meu domínio, né? O conjunto G, o primeiro conjunto aqui, representa o domínio, e este daqui o contradomínio. Então, a gente tem que substituir o menos 1, o 0, o 1 e o 2 aqui nesta função. Foi o que eu fiz aqui embaixo. Ó, foi o que eu fiz aqui. A nossa função era 2x elevado ao cubo menos 3x ao quadrado, ó. Tá vendo? Eu começo com menos 1, então eu tiro x, ponho menos 1. Foi o que eu fiz aqui, ó. Calculei aqui o f de menos 1, duas vezes o x, que eu tirei o x e botei menos 1, elevado ao cubo, menos 3 vezes o x ao quadrado, que agora é menos 1, elevado ao quadrado. Fazendo a conta aqui, ó, menos 1 elevado ao cubo dá menos 1, vezes 2, menos 2. Aqui, menos 1 elevado ao quadrado dá 1, que vezes 3 dá 3.
Então, quando a gente faz aqui menos 2 menos 3 dá menos 5, ok? E esse menos aqui, né, ó, ele conservou e transformou o número negativo. O positivo, né, menos 1 ao quadrado era 1, vezes menos 3, menos 3. Menos 2, menos 3, menos 5. Agora o zero, ó, que é o próximo número ali. Substituindo o zero, eu vou ter 2 vezes 0 ao cubo, menos 3 vezes 0 ao quadrado. 0 ao cubo é 0, 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes 0, 0. Então, f de 0 é 0. O f de 1, 2 vezes 1 ao cubo, menos 3 vezes 1 ao quadrado. 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Certo? Vezes 2 ali, menos 3, né? Inclusive, isso daqui vai ficar menos 1, né? É negativo. Até precisa arrumar. Ó. 2 vezes 1 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é 1. Vezes 2, 2. 3 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1. Vezes 3, então isso daqui é menos 1. Porque vai ficar 2 menos 3, que dá menos 1. Ok? O próximo número aqui, ó, é o f de 2. Né, ó, o f de 2. Então, o que eu vou fazer? Vou até trocar os números aqui já ali no conjunto. Substituindo aí o 2 na minha função aqui, ó, tira o x, põe 2, vai ficar 2 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é quanto? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Menos 2 elevado ao quadrado, 4. Né, ó, 2 elevado ao quadrado, 4. Vezes 3, 12. 18 menos 12, 4. Tá? Por que que eu fiz tudo isso daqui? Por que que eu fiz tudo isso daqui? Porque eu consigo, isso aqui eu fiz para eu poder achar os valores correspondentes, né, ó. Os valores que correspondem menos 1, 0, 1 e 2 nesta função e quais números eles vão estar ligados aqui no conjunto H, né? Então, para isso que eu fiz isso. Então, ó, o menos 1 vai estar ligado com o menos 5. Aí eu venho aqui no diagrama, pego aqui, localizo o menos 1 ligado com o menos 5. Depois, o 0 vai estar ligado com o 0. Venho aqui, 0 ligado com o 0. Depois, o 1 ligado com o menos 1. Então tá aqui, ó. O 1 ligado com o menos 1. Depois, o 2 vai estar ligado com quem? Com o 4, né? Ó, 2 ligado com o 4. Então tá aqui. 2 ligado com o 4. Aí a gente analisa, esse diagrama aí é uma função? Sim, né? Porque, ó, todos os elementos do domínio têm um único correspondente no contradomínio. Então, sim, né? Ó, portanto, é função. Pois todos os elementos do domínio têm um único correspondente no contradomínio, ok? Aí eu fiz isso daqui, ó. Eu botei aqui a imagem, né? Lembra que a imagem são aqueles números do contradomínio, né, ó, os números do contradomínio que tiveram um correspondente no domínio. Então, menos 1 e 5, 0 e 0, 1 e menos 1, 2 e 4, tá? Aqui também eu tenho que arrumar, ó, colocar menos 1 aqui, né? Ok, gente? Então, vamos pro próximo aqui, ó, para a letra B. Ele falava: caso seja acrescentado o elemento 3 no conjunto G, ó, caso seja acrescentado o elemento 3 no conjunto G, a relação R será uma função? Justifique. Então, vamos colocar o 3. Para a gente fazer isso, a gente tem que jogar o 3 aqui nessa função e ver se ele vai ter algum correspondente aqui no H. Então, ó, foi o que eu fiz aqui. Peguei e joguei 3 na minha função, que era 2 vezes x ao cubo menos 3 vezes x ao quadrado. Então tá aqui, ó. 2 vezes o x, que agora vale 3, 3 ao cubo, menos 3 vezes o x, que agora vale 3, e eleva ao quadrado. 2 vezes 3 ao cubo dá 54,
3 vezes 3 ao quadrado dá 27. 54 menos 27 dá 27. Então, ó, se eu colocar aqui neste conjunto o valor 3, né, ó, se eu colocar aqui o valor 3, não vai ter um correspondente aqui no contradomínio, ó, não tem nenhum valor 27 aqui. Então, portanto, não. Se 3 pertencer ao conjunto G, não terá um correspondente no conjunto H. Então, não vai ser uma relação, ok? Não vai ser uma função na realidade. Certo? Bom, próximo exercício aqui, ó, um exercício bem interessante. O diagrama representa a relação R de C em D. Para que R seja uma função, é necessário apenas que... Bom, então a gente tem aqui, ó, esse diagrama, né? A primeira coisa é a gente analisar ele, ver bem o que está acontecendo. Bom, para ser função a gente já sabe. Tem que todos os elementos aqui, ó, do meu domínio ter um único correspondente no contradomínio e não pode ter nenhum elemento faltando no domínio. Vamos ver aqui as alternativas. Então, para que esse diagrama aqui, ó, represente uma função, é necessário que exclua-se o elemento E. Ó, o elemento E está aqui. É necessário que exclua ele? Sim. Mas não só isso, né? A gente tem que excluir o elemento E, ó. E se você ver aqui o elemento B, ele tem 2 correspondentes. E também teria que excluir isso aqui, tá? Então, essa alternativa aí já não valeu. A B. Excluam-se os elementos E e J. Bom, o elemento E está aqui. O elemento J está aqui. Se eu excluir o E e excluir o J, isso aqui ainda não vai ser uma função. Porque o elemento B aqui tem 2 correspondentes. Então, não. A letra C, ó. Exclua-se uma das flechas que partem de B e o elemento J. Bom, se eu excluir uma das setas que partem do B, já é uma boa coisa aí para começar a ser função. Só que se eu excluir o elemento J está aqui no contradomínio. Então, eu teria que excluir o elemento E, ó, não o J. Então, já não é essa a alternativa. Agora aqui a D, ó. Exclua-se uma das flechas que Exclua-se uma das flechas que partem de B e o elemento E. Agora sim, né, ó. Excluir uma das flechas que parte aqui do elemento B, né, ó, porque ele tem 2 correspondentes, e ainda excluir o elemento E. Então a resposta aqui é a letra D, ok?